9 características acompanham a pessoa cheia do Espírito Santo: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você sabe o que elas significam? Esse é o terceiro e último vídeo do estudo sobre o fruto do Espírito, onde falaremos detalhadamente sobre a fé, a mansidão e a temperança. O link dos outros 2 vídeos com as partes 1 e 2 estarão aqui embaixo na descrição. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal TV Átrio, e caso você não é inscrito e assim desejar, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações, assim você receberá os próximos vídeos aqui postados, sempre com uma palavra de fé. Vamos começar? Fé. O que é ter fé para você? Vamos ler a definição de fé na palavra de Deus. Está escrito assim em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a garantia espiritual de que o que cremos vai acontecer. Às vezes nós não temos nenhuma garantia física de que algo vai dar certo, mas é nessas horas que se sobressai a fé sobrenatural, a fé que vai além do que podemos ver. Como anda a sua fé? Qual é a sua reação quando algo dá errado? Você começa a murmurar ou você vê além daquela dificuldade e crê que Deus vai te abençoar? Existem pessoas que a fé está pequenininha. Acontece alguma coisinha simples e ela já começa: ai, vai dar errado, ai, não vai dar certo, ai, não sei por que eu comecei, ai, Deus, por que isso, ai, Deus, por que aquilo. Ou seja, a fé dela só existe quando as coisas dão certo. Não existe fé para ela quando as coisas dão errado. Mas que fé é essa? A fé é justamente a prova daquilo que parece impossível. Existe algo que parece impossível para você? Algo que é justo, que é direito, que é para a glória de Deus, mas que parece inalcançável? Acredite que seu projeto vai dar certo. Deus é o Deus dos impossíveis. A fé é você olhar além do muro. Às vezes surge um muro de dificuldade na frente da pessoa, e a pessoa acha que aquele muro é o fim, que não tem nada além do muro. Mas a fé é você olhar por cima desse muro, é você olhar além daquilo que você pode ver. Isso se chama fé, é você ter visão espiritual. Você conhece a história de Noé? Deus mandou Noé construir uma arca porque viria um dilúvio, então Noé foi lá e construiu a arca. Se ele não tivesse fé na palavra de Deus, ele não teria investido seu tempo naquela construção. Noé construiu a arca enquanto não chovia, mas ele sabia que um dia iria começar a chover, conforme a palavra de Deus. Se Noé tivesse dito: não vou construir porque não aparenta que vai chover, Noé e toda a sua família teriam morrido. Mas como ele viu além, ele foi e construiu a arca. Você entendeu esse exemplo sobre a fé de Noé? Essa é a fé que agrada a Deus. A fé que vê além daquilo que os olhos podem ver. Mansidão. Mansidão é o resultado de uma real humildade, é resultado de uma submissão a Deus e reconhecimento do valor alheio. Quando você é submisso a Deus, você é uma pessoa mansa, porque você crê que Deus é o seu juiz. E quando você reconhece o valor alheio, você também é manso, porque você não agride as pessoas, nem verbalmente, nem fisicamente. Você é uma pessoa mansa. Moisés era manso. Está escrito em Números capítulo 12, versículo 3. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E nós vemos o reflexo dessa mansidão de Moisés no fato dele ter por 40 anos aguentado um povo que murmurava, um povo insatisfeito, um povo que blasfemava contra Deus. Durante 40 anos ele aguentou tudo isso e se manteve firme. Então Moisés era muito manso e por causa disso Deus honrou Moisés. E por que Moisés fez tudo aquilo? Porque ele tinha submissão a Deus. A mansidão é um caráter puro. Jesus era muito manso. Ele mesmo disse: sou manso e humilde de coração. Então você quer ser uma pessoa mansa? Espelhe-se no caráter de Jesus.
Há um exemplo muito interessante na Bíblia Sagrada, que é o exemplo de Pedro, apóstolo do Senhor Jesus. Você pode ver nos evangelhos que Pedro era uma pessoa muito esquentada. Pedro chegou ao ponto de cortar a orelha de um oficial. Ou seja, uma coisa que Pedro não tinha era mansidão. Mas uma coisa interessante é que depois que Pedro se converteu e recebeu o Espírito Santo, Pedro ensinava as pessoas a ser manso. Certa ocasião, ele estava ensinando que a beleza não está na intensidade que você se arruma, mas sim na mansidão que você apresenta. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Olha só, o mesmo Pedro que cortou a orelha do oficial, depois que recebeu o Espírito Santo, estava ensinando: olha, vocês têm que ser calmos, vocês têm que ter um espírito manso. Que maravilha! Você entende a importância do Espírito Santo? Somente ele pode transformar a vida de alguém dessa forma. Bendito seja Deus. Domínio próprio. Vamos agora falar da nona e última característica do nosso estudo, a temperança, isto é, o domínio próprio. A temperança se manifesta quando a pessoa é capaz de negar a própria vontade pela vontade de Deus. Em poucas palavras, a temperança significa controlar as suas vontades. Nós vivemos num corpo que tem muitas vontades, mas algumas vontades do nosso corpo são contrárias à voz de Deus. Isso porque no princípio o homem pecou, se afastou de Deus, então o mal entrou no mundo. Então o nosso corpo tem desejos que são contrários aos desejos de Deus, e é aí que entra o domínio próprio. A sua vontade está te levando para um lado, mas você tem domínio, então você vai para o outro. Você vai para o lado oposto da sua vontade. Se parar para pensar, isso é grandioso. O domínio próprio é você dar as costas para a sua vontade e seguir para o outro lado, para um lado que você não vai ter vontade de ir, mas você sabe que é o certo. Isso é o domínio próprio. Domínio próprio com certeza não está ligado à vontade. Você pensa e você age. Não, isso não é bom. A minha carne quer fazer isso, mas isso não é bom para a minha fé. Então eu não vou fazer. Vou fazer o contrário. Então você vai, mesmo sem vontade, e faz o certo. Quer ver alguns exemplos de domínio próprio? É você se controlar quando alguém te fecha no trânsito. É você não deixar de ler a Bíblia por falta de vontade ou por cansaço. É você não pecar contra o seu corpo tendo relações antes ou fora do casamento. E muitas outras coisas que acontecem no seu dia a dia. Estamos chegando ao final deste estudo e nele falamos sobre as 9 características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas preste atenção, você é essa pessoa? Reflita nisso. Das características que aqui falamos, há alguma que você não vive atualmente? Examine a sua vida. Se você é essa pessoa, graças a Deus. Mas se não é, não perca tempo. Deus deixou o Espírito Santo para nos conduzir ao reino dos céus. Está escrito assim em Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Deixe nos comentários as suas dúvidas e caso tenha gostado desse vídeo, clique no botão gostei aqui abaixo. Assim você ajuda esse vídeo a alcançar mais gente. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.